Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite também para você que está nos acompanhando à distância através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Você que está nos acompanhando à distância, por favor, reserve uma jarra ou uma garrafa com água para que ela seja fluidificada durante a nossa reunião. Então vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares. Do livro Dias Melhores, psicografia de Carlos Marcelli, pelo irmão José. Por quê? Por que não buscas os bens espirituais com a mesma determinação com que busca os bens temporais? Impaciente, preferes uma única oração e já queres obter o que pedes. Semeias com parcimônia e esperas colher abundantemente. Sequer concedes tempo às leis divinas para que as leis divinas hajam em teu favor. Quase tudo te habituastes a querer precipitadamente. Se não tens de imediato os teus caprichos atendidos, descamba para a descrença. Endereças o ultimato ao Criador, como se ele existisse apenas para te servir. Indiferente à fé, reivindicas prodígios de que te julgas merecedor. Habituada a corromper a justiça do homem, intentas corromper a ordem que impera no universo. Toda bênção espiritual sempre se faz antecipar pelo suor de quem permanece na expectativa. Não batas às portas do céu sem humildade. Insistir na dádiva não é ser impertinente com Deus. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nessa noite de estudo e de trabalho. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael, a irmã Rosa e muitos dos demais abnegados trabalhadores que aqui sempre estão contribuindo para a sustentação de todos os nossos trabalhos, graças a Deus, nos intuindo, nos amparando, e assim, Mestre Jesus, reunidos aqui, mais uma oportunidade de melhora. Precisamos nos sentir melhores. E começa desde lá da página de abertura, da prece, da página que nos é ofertada do Evangelho, porque fala de conduta, fala de moralidade, fala de mudanças do nosso interior. A nossa saúde começa quando o nosso interior está bem, está em paz, está entendendo a tua justiça, está compreendendo as oportunidades que se desdobram diante de nossos olhos. Muito obrigado, Mestre querido. Te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por toda a misericórdia e amor que Ele tem para conosco. Por favor, toca a fonte do nosso irmão João, que oferecerá para nós as reflexões da noite de hoje. Te pedimos, Mestre amigo, que a nossa reunião transcorra com o tempo. Agradecemos também a chegada da nossa irmã Marildes ao nosso grupo de trabalho. Vem colaborar mais uma irmã conosco. E assim, Mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir nosso irmão João? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Eu desenvolvo a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós estamos hoje com um tema, nosso tema de estudo para hoje é basicamente uma palavra, chama-se amor.
Parece fácil, né? Mas não é muito fácil. Eu vou ler uns textos que nós já temos aqui. Primeiro, uma mensagem de Lázaro, uma parte da mensagem de Lázaro, que não descia o tema. Vamos estudar, começando estudando a lei do amor. Antes da gente chegar nesse texto, deixa eu passar uma informação para vocês. No Livro dos Espíritos, no início do capítulo 2, é a divisão da lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Deus está em tudo na natureza, né? Não apenas, para nós não significa apenas aqueles mandamentos que Moisés recebeu, mas é literalmente tudo. Tudo depende da criação do Pai. Então, existem 10 leis que a gente precisa conhecer. E a primeira dela, a divisão da lei natural, é a lei de adoração. Depois temos a lei do trabalho. Tudo responsabilidade nossa, não podemos perder de vista. A lei de reprodução, de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. E por último, a lei. Você tem 3 afirmativos: a lei de justiça, amor e caridade. E tem uma informação no Livro dos Espíritos que diz: esta última, justiça, amor e caridade, resume todas as outras. Você só consegue atuar nas outras e cumprir as outras leis de Deus, as outras 9 leis espirituais que eu citei, se você conseguir cumprir essa daqui, que é a base. Tudo, né? É a base que nos foi trazida por Jesus. Aliás, ele era amor puro, né? O Lázaro disse assim no início do nosso estudo de hoje: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instinto. Ele está se referindo aqui ao Neandertal, aquele a primeira emanação do homem, as primeiras encarnações, deixou de ser um simples primata, continua sendo primata, deixou de passar de macaco para o ser humano, né? Eu fiz um comentário na quinta-feira passada no estudo que a gente faz do curso básico, de olha, quem já assistiu aquele filme Lucy, tem uma cena no final do filme, não é bem no finalzinho, em que ela está viajando espiritualmente pelo mundo inteiro, e ela encontra esse ser do Neandertal, está iniciando a sua encarnação, ele encosta o dedo nela, né? É uma cena curiosa. Só que vocês entenderem o porquê dessa frase aqui. Que diz assim: no seu ponto de partida, que é esse, o ponto de partida de encarnação com o ser humano, né? O homem só tem instintos e mais nada. Depois de mais avançado e corrompido, deixou de ser um Neandertal e passa a ser o chamado Homo sapiens, né? Consequentemente, mais avançado e também mais corrompido. Nessa fase, ele só tem sensações. E, por último, mais instruído e purificado, aí está se referindo a nós aqui, né? A nossa atualidade. Ele tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Realmente, o amor é o principal sentimento que a gente viu ainda agora aqui. A Manuela veio aqui dar um abraço na avó dela. E todo mundo fica surpreso de ver o amor que uma criança tem pelos pais, né, pelos avós, e que a gente tem por ela, uma coisa fantástica. Eu estou aqui, com as minhas 2 netas aqui comigo permanentemente. Não deixo de estar. Amor, o nome disso chama-se amor. Quer dizer, guardando as minhas falíveis, né, pretensões, porque de repente a gente está muito longe ainda de alcançar esse verdadeiro amor que Jesus nos recomendou e nos ensinou. Aqui tem uma passagem que diz assim, vamos falar agora de um outro tema que faz parte, porque é
o verdadeiro símbolo do amor de Deus por nós, chama-se reencarnação. Tem um texto que diz assim: o Espiritismo, por sua vez, vem procurar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atento, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Veja bem, a reencarnação, infelizmente, as outras religiões não pensam dessa forma, não admitem, né? Não aceitam. Mas é tão óbvio, tão coerente, que a essência do amor do Pai por nós, porque nos dá a chance de consertar os nossos erros. A gente, quando erra, procura consertar. E é só na reencarnação que a gente tem chance de consertar. Numa única vida de 70, 80 anos, ou 90 que seja, você não tem chance de consertar todas as suas falhas. Você leva para lá, depois volta para consertar. E isso de uma forma eterna. E aqui, quando a gente viu essa progressão do homem, primeiro só tem sensações, só tem instintos, depois só tem sensações e depois tem sentimentos, é o que a gente precisa cultuar basicamente, porque é nosso. O amor é responsabilidade nossa. Essa reencarnação, ela vencendo a morte, ela vence a morte, a reencarnação, porque a gente imagina que morreu, acabou. Não acabou. Continua com o mesmo conhecimento, às vezes até com um conhecimento melhor. Você, quando retorna para o mundo espiritual, você toma conhecimento de coisas que você não tinha aqui. Então, a gente tem mais condição de equilibrar e voltar e praticar esse amor que Jesus tanto nos pegou. Aqui diz assim, e outra coisa a gente não pode perder de vista, porque agora eu vou entrar num outro ponto, uma coisa chamada amor próprio. A gente pensa que o corpo é uma coisa que é nossa, não é não. O corpo é um presente do Pai para a gente cumprir um aprendizado. Em cada encarnação, Ele nos concede, e a gente tem uma obrigação. Eu estou dizendo isso porque vocês todos estão aqui participando da reunião porque estão em tratamento. O tratamento provavelmente é uma parte desse tratamento de saúde física. E muito dos nossos problemas de saúde física são gerados pela nossa falta de amor próprio. A gente não cuida do corpo como deveria ser a nossa obrigação. É um presente que o Pai nos dá e a gente tem a obrigação de cuidar do nosso corpo. Em todos os sentidos, não apenas com relação à saúde, não. A saúde física só não, a saúde moral também, né? Então é uma coisinha chamada amor próprio que faz com que você comece a se preocupar. Infelizmente a gente só começa a se preocupar mesmo com isso quando chega aqui nos 80. Aí às vezes já é um pouco tarde, né? Mas o ideal seria que a gente começasse bem cedo, né? Às vezes é um pouco tarde. Mas a gente vai ter outra chance, isso com certeza não é muita preocupação. Para nós que somos espíritos, né, Marilson? É fácil, né? Para nós é mais fácil de entender isso. É gozado. Eu tenho um amigo que diz assim: você não tem medo de morrer? Eu digo, claro que eu tenho, sou um ser humano. Eu só não tenho preocupação com isso. Não me leva. A doutrina espírita me ensinou que eu não preciso me preocupar. Tudo que eu estou devendo aqui eu vou ter que pagar e vou voltar para pagar. E o que eu vou levar para lá não são apenas as minhas falhas, não. Eu vou levar também as minhas virtudes. Todos nós temos algumas virtudes. E a virtude principal que a gente precisa ter é exatamente essa palavrinha bonita chamada amor. Fundamental ter. Agora, veja bem, falei do amor próprio. Outra coisa. Tem uma frase de Jesus que diz assim, que eu até anotei para não esquecer, eu já estou ficando com a memória meia falha, que diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nada é mais próximo do que nós mesmos, reparado. Quando a gente fala no próximo, são só nossos parentes, nossos vizinhos, né? Quem mora em casa como eu, tem os vizinhos que todos conhecem, né? Quem mora em apartamento já é um pouco mais difícil o convívio. Mas a gente, amor, mesmo que a gente não entenda como amor, porque só entende como amor
o amor filial, fraternal, dos parentes, mas é a preocupação com o nosso amigo, com o nosso vizinho e com todas aquelas pessoas que a gente vê. Então, quando eu digo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente se ama muito, cara. A gente se ama bastante. Se a gente pudesse colocar 10% do amor que a gente tem para todas as pessoas com que a gente convive, em qualquer momento de convívio, não apenas no dia a dia, não, na rua, né? Seria essa recomendação que Jesus faz para nós, fez para nós. Isso é uma coisa bastante interessante. Agora, existe um negócio curioso aqui, diz assim, agora já tem uma mensagem de Fenelon. Fenelon foi um teólogo, cientista e teólogo francês. Ele foi seminarista, ele não chegou ele criou um problema sério com a religião católica na época, porque ele colocou uma série de questões. Ele era famosíssimo, filósofo famoso francês. E ele faz um comentário aqui muito interessante. Ele diz assim: o amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos nós possuímos no fundo do coração a certeza desse fogo sagrado. É verdade. O amor não depende de conhecimento intelectual, não depende de nível de inteligência, nada disso. Amor é um sentimento que independe de qualquer coisa desse tipo. Olha só, ele diz assim: é um fato que vocês têm podido constatar muitas vezes. Muitas vezes, o homem mais avejento, mais vil, mais criminoso, tem por um ser, ou até por um objeto qualquer, uma afeição viva, presente, um amor profundo. Acho aquela frase que esses brutos também amam. Acho que foi um filme isso. A gente imagina que esses assassinos terríveis, esses criminosos, que a gente infelizmente vê toda hora nos jornais, na TV, no rádio, pensa que ali não existe amor, vocês estão enganados. Sempre tem alguém que aquele indivíduo terrível, ou alguma coisa, até um cão, um gato, que ele tem amor. O amor é fundamental para a vida de todos nós. A gente não pode perder isso de vista nunca, né? O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser, ou então por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes, né? De profundidade sublime. Mesmo aquele criminoso empedernido provavelmente ama alguém ou alguma coisa. Há algumas pessoas, olha só que interessante, há algumas pessoas que rejeitam a prova da reencarnação pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são parte. Não admite, não aceita a prova da reencarnação. Não, meu pai vai continuar sendo meu pai, eu não quero outro pai, não. Às vezes nem precisa ter outro pai, vai ter o mesmo, ou vai ser filho do pai, que o pai de hoje vai ser o filho de amanhã e vice-versa, né? Mas não necessariamente. Às vezes nem daqui desse planeta, vai sair daqui, habitar um outro mundo, porque precisa passar por essa fase. Então, agora as religiões rejeitam isso sem nenhuma razão, apenas por tradição, porque se analisar friamente, inclusive eu vi outro dia um programa na TV, um comentário sobre um grupo de cientistas que vem estudando essa possibilidade da reencarnação. Porque existem tantos casos, mais de 3.000 casos registrados, de crianças que recordam de encarnação anterior. Tem um famosíssimo na Índia, que um menino disse que aquela mãe não era aquele pai não era o pai dele, minha mãe dele é fulano de tal, assim, assado, mora na rua, a minha casa é na rua tal, número tal, numa outra cidade, lá no interior da Índia. Aí um dia, alguém resolveu levar ele daquela família. Chegou lá e reconheceu, apontou um menino, devia ter uns 8, 9 anos, apontou um por um, disse: meu pai, meu irmão, assim mesmo. Isso aí é um caso famoso, mas tem N casos desse tipo. Então, esses mesmos
pessoas que estavam fazendo o estudo, no programa disse assim, é um caminho. A gente usa no Espiritismo uma afirmativa que diz: o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é provavelmente o futuro das religiões, porque todas elas vão acabar se afunilando para as ideias que foram trazidas pelo Espiritismo. Uma delas é a reencarnação, que é tão óbvio, tão nítida que a gente fica desviado de ver que a pessoa não consegue entender isso, né? Como eu disse, há algumas pessoas aqui que rejeitam a prova da reencarnação pela ideia de que outras pessoas vão participar das simpatias afetivas, de que são parte das famílias. Eu não quero ter outra mãe, não quero ter outro pai, não. Agora, pobres irmãos, ele diz assim: o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. É exatamente o contrário do que Jesus falou lá atrás. Amar ao próximo como a si mesmo. É simples, né? Existe uma frase que nos mostra isso. Essa frase de Jesus é uma delas. Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Tirar a família, aceito, até o país em que ele vive? Não tem limite. Todos os outros seres do planeta e até de outro mundo são nossos próximos. Onde a gente estiver convivendo, todos recebem, precisam receber de você esse mesmo amor que você restringe e dedica só a algumas pessoas da sua família. Foi exatamente o contrário do que Jesus nos ensinou. E ele era um deles que amava incondicionalmente todo mundo. A todas as pessoas, até aqueles que o estavam assassinando, uma vez, ele perdoou, ele disse: pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Amou até naquele momento. Né? Claro, a gente está muito distante dessa perfeição, mas a gente precisa começar a treinar. E um bom caminho para treinar foi aquele comentário que eu fiz a respeito de vocês próprios. O Edivaldo, não sei se hoje ele comentou, ele deve ter comentado e não prestei atenção. Ele sempre avisa: quando você estiver em tratamento, entrou aqui no tratamento, pense exclusivamente no seu problema. Isso é um tratamento espiritual e físico. O passe que você recebe lá dentro é um passe físico dado pelo passista, porque é uma magnetização, foi do corpo dele passa para você, e um passe espiritual também, que é dado no teu perispírito, no teu organismo duplo. Todos nós temos 2 corações, 2 fígados, 2 pulmões, um material e outro perispiritual. E muitas das vezes o nosso problema está só exclusivamente no material, e outras vezes está no espiritual. Então, por isso é que como é que funciona? E a água, assim como a água purificada, é remédio, tem uma rotina para ser utilizada e precisa ser. Aí é que entra a gente, no comentário que eu fiz do amor próprio, vamos ter amor também por nós. Sobretudo com relação a isso, para que a gente não precise passar sempre desse tipo de problema. Ok? A gente não pode perder isso de vista. Tem uma frase que diz assim: quem ama, cuida, né? Essa é verdade, né? Quem ama o próximo, cuida. Tem que cuidar de todo mundo, não é só dos nossos parentes, dos nossos filhos e dos nossos parentes diretos. Amar, no sentido profundo do termo, esse comentário tem Sansão. Sansão foi um espírito que desencarnou e logo depois passou essa informação para Kardec. Ele participava da Sociedade Espírita de Paris enquanto encarnado. Ele diz assim: amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. Outra frase que Jesus me deixou, que a gente não pode perder de vista: faça aos outros aquilo que você gostaria que vos fizessem. É fácil, é uma excelente medida para saber se você está sendo bom ou se não está sendo bom. É muito simples. Faça para ele tudo aquilo que você gostaria que ele fizesse, se fosse o caso. Aí a gente vai medir se realmente a gente tem amor pelo outro, começa a medir a partir daí.
É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo para dar-lhes alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria família, porque essa família você vai reencontrar um dia em mundos mais adiantados, com certeza. A gente vai se reencontrar nas próximas encarnações. Pois os espíritos que a constituem são como ótimos filhos de Deus marcados para se levarem ao infinito. E olha, vejam bem, eu costumo usar essa frase porque é uma realidade. Você não pode perder de vista, não. E antes de encerrar, eu faço esse comentário com vocês. Não sei se vocês já perceberam. Acho que aqui todos vocês conhecem muito bem o Pai Nosso, a mensagem, a prece que Jesus passou para nós, né? Vocês já atentaram para a responsabilidade de uma das frases que a gente tem, de uma das frases do Pai Nosso? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E tem uma frase que diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tiver ofendido. Ou seja, compromisso assumido. Olha, só perdoa minhas ofensas se eu perdoar o outro. Quando a gente faz essa prece, a gente está assumindo isso. A gente tem que entender que a gente precisa sempre perdoar o outro para poder ser perdoado pelo Pai e também pelo outro. Assisti hoje o capítulo final do Chosen, o capítulo que entrou agora no ar, e tem uma cena em que Jesus, Chosen é maravilhoso, né? Quem não assistiu, assista, porque é fantástico, espetacular. Traz Jesus para os nossos dias de hoje, né? Interessante, ele chama Tiago, o Tiago maior ele chama de Tiagão, e o Tiago menor é Tiaguinho. Aí traz para nós, para hoje, né? É fantástico. O filme, a série é maravilhosa. Então tem uma cena em que em que Jesus, quando vai afirmar isso para uma pessoa, ele faz um comentário a respeito exatamente dessa necessidade de amar aos outros incondicionalmente, amar a todos eles, amar aos romanos, que eram os inimigos dos judeus na época, né, que eram os donos do país, amar aqueles que não eram, já eram chamados gentios. Os judeus eram muito, eu não diria racistas, mas eles eram muito rigorosos com a doutrina dele. Qualquer um que não fosse judeu era considerado gentio, ou seja, ralé. Na realidade, o pensamento básico era isso. Os judeus que eram o supra-sumo da realidade do mundo, na opinião deles na época. Acredito que hoje não deve estar desse jeito, mas eram extremamente rigorosos. Orações, por todos os momentos faziam orações estudadas lá da Bíblia, seguiam aquilo de uma forma rigorosa. E então Jesus já tem um determinado momento que ele fala sobre isso. Olha, se eu disser que vocês precisam amar os romanos, né, e os gentios, como vocês todos se amam, vocês não vão entender. É mais ou menos isso que ele quis dizer nesse trecho do filme. E é exatamente isso que ele prega: amar a todos os irmãos, todas as pessoas no planeta são nossos irmãos, e até fora dele. Porque a gente vai ter chance de conviver com isso, né? Então fica aqui a nossa preocupação. Vocês que estão em ter um tratamento, cuidem-se, lembrem-se, o corpo é um empréstimo que você receberia, e vocês têm a obrigação de cuidar dele, do seu e do teu próximo. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite. Graças a Deus por essa oportunidade. Então vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus. Mais uma vez conversando com o Mestre querido. Mestre, muito já recebemos essa noite. Agradecemos por esse bendito Evangelho, dessa bússola renovadora das nossas atitudes e dos nossos pensamentos.
que levemos para nós essas boas reflexões. Cheguemos em nossas casas, nos olhemos no espelho com carinho, com amor, pensemos e repensemos em tudo aquilo que nos foi ofertado nesta noite. É para nós, somente para cada um de nós. Essa necessidade de mexermos no nosso íntimo e que aqui nos foi dada. Quanta coisa estamos recebendo nesta noite, mestre amigo. Muitos de nós ainda não conseguimos perceber, mas é de tanta valia, tanta preciosidade. Mestre, muito obrigado por tudo. E mais uma vez, leve por favor o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Porque Ele nos ama. Ele olha para nós com carinho, com amor, com igualdade, com fraternidade e principalmente com misericórdia. Obrigado por tudo, Mestre. Esteja, por favor, com cada um de nossos irmãos, amigos, médios passistas, que logo estarão atuando em seus grupos de trabalhos, que todos eles possam ser intuídos e amparados. E assim todos nós, como um grãozinho de areia, nessa grande engrenagem, nesta reunião, que já é preparada previamente pelos nossos irmãos amigos espirituais, que todos nós possamos estar colaborando a contento. Esteja conosco, mestre amigo, hoje e sempre. E nós sabemos que tu sempre estás. Estamos ainda naquela luta, envidando esforços para estarmos vibrando na tua face. E assim, sob a tua permissão, estamos terminando esse nosso primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Eu peço aos nossos irmãos. Quanta luz